Olá, meu nome é Mônica Maria, eu sou enfermeira do Centro Cirúrgico do Hospital da Restauração. Primeiro, eu gostaria de dizer que é uma honra estar participando deste evento e agradecer à comissão organizadora pelo convite. Nós vamos relembrar algumas coisas em relação a drenos cirúrgicos e cuidados de enfermagem. Nós utilizamos muito na restauração porque nós temos a maior emergência daqui de Pernambuco, onde se atendem os politraumas, cirurgias de neuro, de traumatologia, de cirurgia geral, bucomaxilo, entre outras, vasculares, entre outras. E aí se utilizam muitos drenos. Esses drenos, eles são utilizados desde a época de Cristo, só que antes eram utilizados de uma forma mais rústica, quando se viu a necessidade, e aí, com o tempo, já no século XIX, começou a se aperfeiçoar esses dispositivos até a época atual. Então, qual é a finalidade que nós vamos ter em relação a esses drenos? Pronto. O que é que eles são? Eles são definidos como objetos, né, que têm diversas formas, como tipo pera, né, e entre outros que a gente vai ver, para manter a saída de sangue ou de líquido de uma cavidade para o exterior, ou até mesmo de ar, né, como um pneumotórax. As certas cirurgias exigem a necessidade da colocação desses drenos para facilitar o esvaziamento desse ar ou de líquido que esteja acomodado no espaço cavitário. Então, para isso é necessário que esses drenos sejam introduzidos. Quais são as indicações e classificações? O controle de dreno é específico de acordo com a necessidade do paciente e indicação médica. Só que a Anvisa sempre define algumas recomendações, desde o manejo na instalação no ato cirúrgico até o curativo, né, para que seja um produto, um material utilizado de uma forma segura para o paciente. Eles podem ser classificados em diversas formas, de dreno de sucção fechada, tipo Portovac, que a gente chama de sanfona, ou uma molinha que ajuda a retirada, porque ele é de sucção, ele vai ser fechado, vai fazer pressão para que vá puxando, né, dando uma pressão negativa para que vá retirando essa secreção de dentro do espaço cavitário. Pode ser catéter para drenagem de abscesso, que é um dreno aberto, tipo Penrose, né, que é um dreno laminar, que é utilizado geralmente para drenagem de abscesso. O dreno, ou o dreno o DVE, que é uma drenagem ventricular externa, que é utilizado com os pacientes da neurocirurgia. E o JP, o dreno de Blake, que a gente vê que é muito utilizado em cirurgia geral, por exemplo, né, em cirurgias abdominais. Eles são acomodados próximos à incisão cirúrgica, geralmente é próximo ou nas cavidades para drenar o exudato ou ar que podem estar sendo colecionados. Aqui a gente vai ver alguns tipos de exudato, que podem ser seroso, purulento, serossanguíneo e serossanguinolento. O seroma, a gente está vendo aqui esse líquido, que é do seroma, que ele geralmente fica abaixo, né, aqui da pele, e precisa ser retirado, e por isso que o correto é geralmente, para evitar que tenha esse seroma, que já seja colocado um dreno, utilizado o dreno, para ir tirando logo essa secreção, né, antes que ela se forme. E o pneumotórax, que a gente precisa ver o pulmão aqui colapsado, né, e aí vai ter ar no local impróprio e que precisar ser retirado através da drenagem torácica. Aqui tem mais uma figura, né, em relação ao seroma, que serve para evitar certas complicações, né? Ela é uma delas, e o hematoma, que também precisa ser evitado, e aqui a gente está vendo sendo puncionado esse hematoma, imagina a dor, né? Que o paciente não sente para retirar um hematoma, para poder tirar esse hematoma, aí vai ter que se submeter a uma pequena cirurgia, e tudo isso podendo ser evitado durante a cirurgia, fazendo uso desse dispositivo, né? De alguns dos dispositivos. Geralmente, eles são instalados como forma terapêutica ou profilática e após certos procedimentos cirúrgicos ou durante.
o procedimento cirúrgico, né, que o médico já vai introduzir durante a cirurgia, e aí ele vai dizer qual é o material, né, qual é o tipo de dreno que ele vai querer. A gente sabe que existe um tipo de dreno de sistema aberto e o de sistema fechado. O sistema aberto, que a gente lembrou, já viu quase agora, que é o Penrose, né, que é o dreno laminar, que o que precisa para ele é que ele seja instalar, ele está instalado, está lá com um pontinho segurando, né, está sendo suturado, e a extremidade dele é mantida aberta para que essa secreção vá sendo expelida pelo corpo, porém ocluída com curativo, né? É desejável que seja com curativo, com gaze, esparadrapo, curativo feito de forma com técnica séptica e material também estéreo, e seja um sistema fechado. A extremidade distal do dreno é conectada a um coletor fechado, como está escrito aqui, e para ser associado a uma menor taxa de infecção, como o dreno torácico, como o DVE, porque é um sistema fechado que evita o aumento, né, de micro-organismos para que o paciente tenha uma melhora mais rápida. Sistema passivo, que ele funciona de acordo com a diferença da pressão entre o meio interno e externo. Ou seja, a gravidade vai ajudar, às vezes, a evacuar, a eliminar, a expelir esse fluido. E funciona também o sistema ativo a partir de quem? Da sucção. Ela vai fazer uma pressão negativa e esse vácuo da bolsa coletora vai saindo, né? Mas aí a gente tem que ter o cuidado de uma manutenção especial, que é para evitar que tenha obstrução pela própria secreção ou por sangue. A gente tem que ter muito cuidado com esses sistemas. Então, aqui tem alguns dos tipos de dreno. A gente está começando falando sobre o de látex, né, que é o dreno de borracha, que ele é passivo e é aberto, com formato laminar e é maleável. Só que aí ele tem uma superfície meio porosa que às vezes pode levar a uma infecção. Então, ele não é indicado para algum tipo de cirurgia. Uma drenagem de abscesso, digamos, que pode ser até ambulatorialmente, aí o médico pode colocar nessa drenagem de abscesso ou em algum outro local para que seja retirado, para que ele ajude a retirar a secreção, né, o líquido que estiver lá infectando. O dreno de sucção, ou Portovac ou Hemovac, que ele é um dreno a vácuo, que eles são tubulares, o sistema dele é fechado. Aqui a gente tem dois tipos de drenos, né? De tipo sanfona, que a gente chama, né? Ou uma mola, que promove a baixa pressão negativa, desculpa, que promove a baixa pressão negativa, e ele tem essas fenestrações aqui em todo o tubo, né, na extensão, na parte que vai ficar dentro da cavidade, para ajudar essas fenestrações, né, esses furinhos, eles vão ajudar a retirar, a expulsar essa secreção ou sangue que vai estar lá dentro da cavidade, e ele vai ajudar aí a vácuo, né? Ele vai tipo sucção para ir tirando esse líquido, né? Essa secreção que está aqui. Lembrando, daqui a pouco a gente vai falar em relação aos cuidados de enfermagem, mas aí a gente já vai falando, né, que a gente precisa, quando vai manipular, fechar, né, clampear, usar o clamp, usar a pinça para fechar, para poder manipular. Na hora que for drenar, lembrar sempre de fechar e depois de abrir, porque não adianta fechar, você vai fechar para medir essa secreção e depois desprezar, e não adianta você fazer isso tudinho e esquecer de abrir novamente, porque aí pode acontecer de ter uma obstrução por conta de coágulo que possa se formar, né? Ou da secreção se for mais espessa. Então, a gente tem que sempre lembrar de, antes de manipular, fechar, né? Clampear, e depois que manipular, abrir esse clamp, abrir essa pinça, para que flua novamente a saída, né? Depois que der a pressão em relação ao coletor tipo Portovac ou Hemovac. O dreno de Abramson são tubos de grandes calibres com luz múltipla e tem algumas finalidades. Ele é triplo lumen, por quê?
porque ele é usado para irrigar e para aspiração contínua. E aí a gente vai irrigando, vai aspirando e tem um filtro antibacteriano para ser utilizado para evitar que tenha algum tipo de secreção que piore, né, essa situação do paciente. Então, ele é um sistema de drenagem e aspiração utilizado na cavidade peritoneal para remover grandes volumes de exudatos espessos. Por isso que ele tem 3 lúmens para passar, para aspirar, para irrigar e conseguir retirar essa secreção que possa acontecer, que possa estar na cavidade. Aqui, em relação ao DVE, que é a derivação ventricular externa, e a DVP, que é a derivação ventrículo-peritoneal. Pacientes, geralmente crianças com hidrocefalia, fazem a DVP, porque aí é introduzido um catéter no crânio, né, na cabeça do paciente, e esse catéter vem pelo espaço, chegando até, passando pelo tórax, chegando no peritônio do paciente para fazer essa drenagem espontânea, né, vai ser lá dentro do abdômen, né, do peritônio do paciente. Ele pode ficar, inclusive, sendo permanente. E o temporário, a gente lembra que existe a DVE, que ele é usado para monitorar a pressão intracraniana e também para hemorragias, né, um hematoma subdural, que aí os médicos utilizam, né, os neurologistas, utilizam para fazer a retirada desse hematoma. O dreno de Kerr, ele já é utilizado mais para as vias biliares extrahepáticas e é utilizado para drenagem externa. Ele pode ser feito, pode ser fixado por meio de ponto na parede do duodeno e ele pode ser substituído por uma sonda de Foley para ajudar na drenagem dessa secreção. E como prótese modeladora ou por uma anastomose biliar, no caso de um paciente com de oncologia, né, da parte hepática, essas coisas todas das vias biliares, e aí extrahepático, e pode acontecer de precisar de usar o dreno de Kerr. Já o dreno JP, que é o Jackson Pratt, e o dreno Blake, de Blake, né, eles têm, lembra que a gente já falou em relação às fenestrações, né, eles têm esses furinhos que ajudam, de acordo com a pressão, a retirar essas secreções. Então, aqui a gente está com uma figura bem legal, né, mostrando a abertura para o esvaziamento, o reservatório de Peira, o final, que é a saída do tubo de drenagem, e a entrada do tubo de drenagem, e é um dreno flexível, né, à base de silicone, que é o mais utilizado, que é o que ajuda mais pela maciez, pela flexibilidade, pelo tipo de material, ele é mais indicado e evitando mais infecção. Aí ele tem essa forma de pera, que promove uma baixa pressão negativa. A gente vai retirar o líquido, quando esvaziar, geralmente o líquido a gente deixa só até a metade, não encher muito, porque pode ter um refluxo, alguma coisa assim. Aí nós devemos comprimir esse dreno. Esse é o dreno de Blake ou JP, a gente comprime, fecha novamente, que é para dar essa pressão para ele ir com essa pressão, ele vai ajudando a remover o exudato, né, que esteja na cavidade do paciente. O dreno torácico, a gente vê muito em pacientes politraumatizados, né, acidente de trânsito, essas coisas. Eles devem ser instalados em centro cirúrgico e são dispositivos que têm a drenagem fechada, né, sistema fechado, e o tubo pode ser utilizado no espaço pleural, e ele serve para quê? Para uma retirada de ar no pneumotórax, para retirar para um hemotórax, para um empiema, para fazer uma toracotomia, no caso de um paciente que já tenha tido algum outro problema e precisa fazer essa toracotomia, e aí os médicos já introduzem esse dreno no mediastino, né, no espaço pleural, o paciente também com derrame pleural ou quilotórax. E essa extremidade do dreno é conectada a um ou mais coletores com selo d'água. A gente utiliza muito o soro fisiológico, mas pode ter alguém que deseja usar água destilada, mas o que a gente utiliza mais lá no hospital é o soro fisiológico para fazer o selo d'água, porque a parte distal do tubo precisa estar dentro desse selo d'água para evitar complicação, né, de ar para o paciente. A drenagem torácica tem alguns aspectos que a gente precisa conhecer e precisa saber
para poder registrar tudo bem corretamente, né, para o paciente. Eles têm alguns calibres variados, que vai entre 16 a 36 frentes, e eles são utilizados cada um, o seu tamanho, o seu número, que é a conduta médica, de acordo com o problema, né, que o paciente possa estar apresentando, um pneumotórax, derrames e os hemotórax. Quais são os aspectos em relação às drenagens torácicas? A gente pode ver borbulhante, né, que a gente vê a secreção, o líquido lá, o selo d'água borbulhando, pode ser oscilante, dependendo de como tiver a situação do paciente, serohemático ou serossanguinolento, hemático ou sanguinolento, seroleitoso ou leitoso e pode estar turvo, né? Dependendo se tiver com alguma secreção, com alguma infecção. Aí tem outras opções de drenos, como para o crânio, geralmente após procedimento cirúrgico, né? Como a gente estava falando, que são para algumas regiões. Então, aqui é mais falando novamente sobre a DVE, né? Em neurocirurgias que a gente utiliza. E aqui um dreno laminar utilizado para alguma infecção na região cervical dessa paciente. Aí tem outras opções, como o JP, que pode ser utilizado em cirurgias oncológicas, em plásticas e em cirurgias da parte de cirurgia geral, né, da parte abdominal. Aqui tem um dreno laminar em relação a algum abscesso axilar que houve com o paciente ou alguma cirurgia que foi necessário utilizar esse tipo de dreno. Indicações também de drenos na parte abdominal, o que é que a gente está vendo aqui? O JP, que inclusive já está aqui, está vendo, a gente vê que ele está bem comprimido, que já tem um pouquinho de secreção, e aí ele vai aumentando o volume dele de acordo com a entrada da secreção. O curativo, a gente precisa fazer com precisão, com destreza, com técnica séptica, com material estéril, para evitar alguma complicação no sítio, né, da inserção do catéter. E aqui tem na região ortopédica, na cirurgia ortopédica, tem a utilização do dreno Portovac, também para o Hemovac, para ir utilizando e ir retirando o sangue ou secreção para evitar que tenha uma infecção nessa cirurgia do paciente. E aí a gente vai entrar em relação aos cuidados de enfermagem. Nós até, inclusive, já falamos alguns, né? Vamos lá relembrar. Fechar o catéter de DVE durante o transporte ou quando baixar o decúbito a 0 grau para evitar o risco de drenagem excessiva do líquor ou então de refluxo. Então, a gente sempre tem que se lembrar, DVE a gente tem que fechar durante o transporte, a gente tem que fechar quando a gente vai drenar, medir a quantidade da drenagem e desprezar, então a gente sempre tem que ter o cuidado de fechar, né, de mantê-lo fechado. E depois de abrir quando terminar o procedimento. Ao acomodar o paciente no leito, né, da SR ou da UTI, abrir o dreno e saber qual é o limite da drenagem que a equipe de neurocirurgia quer. Atentar também sobre a fixação, a posição e permeabilidade do dreno. A gente sempre tem que estar observando se ele está permeável, se o líquido está sendo drenado corretamente e, se não estiver, comunicar à equipe da neurocirurgia para que eles venham resolver antes que tenha uma obstrução e não consiga mais sair nenhuma secreção e tenha que o paciente voltar para o centro cirúrgico para refixar ou para trocar. A gente precisa evitar que isso aconteça. Deixar o paciente decúbito a 30 graus ou reto, mas de acordo com o critério médico, né? O neurocirurgião é quem vai dizer. Aí, em relação à DVE e à DVP também. A gente tem que medir e registrar a drenagem, o aspecto e a coloração e o volume da DVE, manter vigilância neurológica, o que é que a gente precisa observar? Nível de consciência, se o paciente está orientado no tempo e no espaço, se está agitado, tudo isso nós precisamos ter a vigilância, estar observando e lembrar de registrar tudo no prontuário e comunicar, né? À enfermeira, ao médico que estiver no setor ou ao neurocirurgião.
bem como sinais flogísticos, que é outra coisa que a gente precisa evitar, e nós evitamos como? Higienização de mãos, cuidados com material estéril, e o curativo ser estéril, sempre estar renovando esses curativos de acordo com a ordem médica, ou uma vez ao dia, se tiver com sujidade, se muda mais vezes. São coisas que nós sempre devemos estar atentos para aumentar, para garantir uma melhor segurança, né? Uma melhor assistência ao paciente. Cuidados com o curativo, né? Ao manipular, para evitar, digamos que um movimento brusco, numa mudança de decúbito, durante a higiene do paciente, esse dreno sair da cabeça do paciente, né? Veja que coisa desagradável. Aí o paciente precisar voltar para o centro cirúrgico para instalar uma nova DVE, porque foi retirado devido a um movimento brusco em relação ao banho, na hora do banho no leito. Infelizmente, isso já aconteceu e a gente precisa evitar que isso aconteça. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção e fazer tudo com o maior carinho, né, que o nosso paciente precisa, que a gente faz para eles o que a gente queria que fizesse para nós também, né? Registrar tudo em prontuário e tendo todo esse cuidado e atenção. Então, como é que a gente deve colocar? Geralmente, quem vai colocar no suporte, quem vai colocar na posição e na altura que deseja é o neurocirurgião, quando termina, né, essa cirurgia. Então, a gente tem que se lembrar que essa borboletinha aqui vermelha, ela tem que estar aqui no marco, no zero, também, de acordo com o pavilhão auricular, né, o meato auditivo do paciente. Aí a linha central do crânio, a bureta de gotejamento, a régua de medição, aqui é o zero dessa régua, o ponto zero, e, eita, voltando. E aqui é o reservatório, a bolsa coletora, que nós vamos medir a quantidade, sempre clampeando quando for medir, porque você vai abrir, evita que a gente vai ter que parar aqui, que saia a secreção, e nós vamos medir, drenar, clampear essa parte daqui de baixo da bolsa coletora, e aí a gente abre esse clamp daqui para voltar a ter a drenagem. Isso aí geralmente a gente mede se tiver muito cheia essa bolsa, ou se estiver já, ou de 12 em 12 horas, depende, pode ser conduta médica ou de acordo com a rotina do setor. E os cuidados de enfermagem em dreno de tórax também. Monitorar e prevenir complicações e atentar para evitar que o dreno fique acotovelado ou em movimentos bruscos também ele seja retirado. Durante o transporte ou deambulação, a gente deve clampear, né, ou pinçar este dreno. Eles também têm um clamp aqui, né, essa pinça que serve para clampear, lembrar sempre de estar observando a coloração, o aspecto, se está oscilando, se está borbulhando, qual é o tipo de secreção que está aqui dentro, se tem depósito de alguma coisa, se está com coágulo, isso tudo nós temos que observar. Se for durante o transporte ou deambulação, pinçar, né, clampear, fechar essa pinça e abrir assim que acomodá-lo no leito, trocar esse curativo diariamente com técnica asséptica. O tubo de tórax está aqui, né, no espaço pleural, o mediastino, né, tem que sempre estar observando a saída de ar e a extremidade desse tubo. Posicionar o sistema de drenagem, né, subaquática, seguindo orientações do fabricante, abaixo do nível do tórax do paciente, evitando colocar este dispositivo no chão. Ele tem uns até que já tem um suporte melhor, né, para a colocação desse dreno. Não pode estar apoiado no chão, isso não deve estar acontecendo, para evitar que tenha contaminação, né? O chão é contaminado, então a gente precisa evitar que esse dreno fique acomodado no chão. Observar se o paciente está se queixando de dor, se tem, e proporcionar um conforto melhor a este paciente, observar como é que está o funcionamento desse dreno, se tiver obstrução, realizar a ordenha de acordo com a orientação médica, avaliar o aspecto, né, mensurar o volume que está sendo drenado,
o volume do selo de água que a gente colocou, a coloração, registrar de acordo com a rotina do serviço, né? Sempre se lembrando de registrar tudo que a gente observa, avaliar tudo que nós precisamos avaliar e registrar. Os drenos Portovac e Hemovac. O que é que a gente precisa ter em relação aos cuidados de enfermagem? Temos que ver qual é o tipo de dreno que está sendo, né, utilizado, a localização, qual é a fixação que está sendo utilizada e o tipo de curativo. Esse curativo tem que ser realizado, geralmente, sempre com técnica asséptica, diariamente ou sempre que necessário. Se apresentou sujidade, né? Tem alguma secreção saindo no orifício, a observar se tem sinais flogísticos, tudo isso para ajudar a melhorar a condição do paciente. Não temos que ter o cuidado para não acotovelar, né? Para não fechar, não colabar lá de repente sem querer alguma coisa em cima, ou então está machucando o paciente. Aí a gente tem que estar atento para que essa extensão não seja tracionada. Clampear o dreno, como nós já falamos, quando for desprezar a secreção e quando o paciente for deambular, for fazer uma higienização, alguma coisa assim. Medir e registrar o volume e a característica desses líquidos que forem drenados. No dreno de Blake e JP. O que é que a gente precisa se lembrar? De estar mantendo sempre o vácuo, né, a pressão negativa, esvaziar periodicamente o dreno. Quando ele já estiver pela metade, a gente esvazia, porque se ele estiver muito cheio, ele não vai ter a condição, né, de pressão para fazer essa sucção, né, para acontecer este vácuo que a gente precisa que aconteça. E tampar novamente, sempre tem que estar se lembrando, né? Abriu por algum momento, por algum motivo, sempre lembrar de esvaziar, comprimir novamente e fechar, né? Tampar. Medir, observar o conteúdo e anotar no prontuário, comunicando à enfermeira, ao médico, qualquer anormalidade que possa existir, né? O dreno Penrose é utilizado, né, em situações de traumas, drenagem de abscessos, algum outro tipo de cirurgia que precise da utilização dele, outro trauma aqui. E a gente tem que sempre estar observando para ver se está permeável, né, se tem saída realmente da secreção, realizar curativo com técnica e material estéreo, não é todo mundo que pode manipular. Caso a drenagem esteja muito aumentada, aí a gente pode colocar uma bolsa coletora, né, como a gente já falou, tipo uma bolsa de tipo de colostomia, né, tipo uma bolsa de colostomia, ou aquela de diurese, que a gente pode colocar, sempre usando os adesivos direitinho, para que ele fique bem fixo, ou pode ser somente com gás e compressa, se não for necessário mensurar, né, esse líquido que estiver saindo. E registrar esse débito que estiver saindo, né, do paciente. Quais são as consequências e as dificuldades com esses drenos? Ele pode estar numa posição imprópria, dificultando a saída dessa secreção, e a gente precisa observar e comunicar para que seja solucionado esse problema. Ver se tem essa obstrução, a gente precisa fazer ordenha, no caso de dreno de tórax, então vamos fazer para ajudar que se elimine, né, mais secreção. Pode acontecer presença de bactérias e levar ao aumento de infecção, por isso que muitos pacientes, para ajudar a retirar essa bactéria e diminuir mais essa infecção, os médicos utilizam muito antibiótico, né, via sistêmica, como a gente já falou, e evitar também a perda de dreno devido à manipulação errada ou movimentos bruscos. Então, a gente tem que sempre fazer tudo com delicadeza, às vezes precisa ser firme, mas firmeza com delicadeza. Aqui nós temos algumas referências, a gente observou, estudou muita coisa pela Sobek, pelo livro da Sobek, da última edição, né, de 2017, e alguns textos que a gente foi observando e foi retirando para ajudar a esclarecer mais algumas coisas para nossa aula. Então, eu estou aqui passando agora para agradecer a todos novamente, obrigada por tudo, e aqui eu estou deixando o meu e-mail para que vocês se comuniquem comigo caso seja necessário.
tá? Obrigada e até breve.